meus queridos alunos do segundo ano A. Estamos aqui na nossa sala de aula virtual da MF Professor Antônio Mazei com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais um dia de aula. Então, crianças, já organizaram o seu espaço de estudo? Sim? Ok, então vamos lá para a aula de hoje começar. Vamos iniciar com a escrita do cabeçalho no caderno de classe com toda a dedicação. Aqui temos MF Professor Antônio Mazei, dia 16 de abril de 2021. Hoje é sexta-feira. Bom dia! Muito bem. Vamos agora para rotina. Hoje teremos aula de número 1, língua portuguesa. Número 2, matemática. Vamos agora para o calendário, localizar a data de hoje. Hoje é dia 16 do mês de abril do ano de 2021 e hoje é sexta-feira. Aula de língua portuguesa. Para a aula de hoje, trouxe aqui o estudo da página 52. E trouxe um texto para vocês. Você leu um poema descrevendo os dentes de maneira divertida, não é mesmo? Mas agora trouxe aqui para vocês um texto que fala sobre os dentes. Prestem atenção. Cárie é grande inimiga dos dentes. Vocês sabiam? 22/4/2012, equipe online@jcruzeiro.com.br. O que é cárie? É uma doença provocada por bactérias que moram em nossas bocas. A cárie destrói o dente, provocando buracos neles. Como sei se tenho cárie? Normalmente, cáries provocam dores quando ingerimos bebidas frias ou doces, mas no seu estágio inicial podem não provocar dores. Quem pode ter cárie? Todas as pessoas que não têm uma higiene bucal adequada e que ingerem várias vezes ao dia alimentos ou bebidas que contêm açúcar. Olhem só, crianças. Cruzeirinho, cárie é grande inimiga dos dentes, disponível neste endereço eletrônico, que foi acessado no dia 3 de abril de 2018, ok? Então, trouxe aqui para vocês um texto informativo. Por que informativo? Porque ele trouxe informações importantes para nós. Ele está nos informando a respeito, da cárie.
né? O tanto que ela é prejudicial, né, para os nossos dentes, né? O que acontece para ter cárie. Então, é um texto informativo, crianças. Agora, temos algumas perguntinhas, né? Algumas atividades aqui para saber se vocês compreenderam o texto, certo? Número 1. O objetivo desse texto ele está informando, né? O objetivo dele é informar. Ele está divertindo vocês, né? O objetivo dele é divertir. Ou o texto está contando uma história, ou seja, o objetivo é contar uma história. Qual que vocês acham? Marca um xizinho aí. Número 2. Qual é o assunto do texto? O texto está falando sobre o quê? O que vocês acham? Então, responda aqui nesta linha. Se vocês quiserem voltar para o texto para dar uma olhadinha, pode, ok? 3. Complete a frase. Prestem atenção. A cárie é chamada de inimiga dos dentes. Por quê? O que ela faz neles? Então, complete aqui logo à frente. 4. Escreva um dos motivos que podem ocasionar a cárie. Ela acontece por quê? O que você faz que acarreta ter cárie, né? Então, pode voltar no texto também se você não se lembra, não tem problema. E escreva aqui abaixo. São perguntas simples, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir responder. Agora que nós estamos falando da cárie, né? Temos aqui o título, né? O título deste texto que eu trouxe. Cárie é grande inimiga dos dentes, né? E nós podemos observar que na palavra inimiga e dentes temos uma letra em comum, que é a letra N. Por isso que nós vamos estudar agora palavras com a letra N, essa letrinha aqui, tá? Então, prestem atenção. Número 1. Releia o título e observe as palavras destacadas. Então, como eu já li, cárie é a grande inimiga dos dentes. As palavras destacadas são isso, inimiga e dentes. Então, vamos fazer a primeira atividade com a palavra. O que está escrito aqui? Isso, inimiga, tá? E nós vamos completar os quadros aqui abaixo, ok? Nesta primeira linha, nós vamos completar com letras. Quais são as letras que eu utilizo para escrever a palavra inimiga? Vamos lá? Junto comigo. Qual que é a primeira letra? I, N, e agora? I, M, I, G e A. Então, estas são as letras. Agora, nós vamos aqui embaixo, na segunda linha, colocar as sílabas que eu utilizo para escrever a palavra inimiga. Lembrando que a sílaba, né? As sílabas é cada vez que eu abro a minha boquinha. Então, primeiro eu abro a minha boquinha falando I. Então, a letrinha que vai aqui é a letra I, que ela é uma sílaba. Depois eu abro a boquinha para falar o quê? Ni. Como que é o ni? O N e o I, é a próxima sílaba. Agora eu vou abrir a minha boquinha para falar o mi. Como que é o mi? O M e o I, que é a próxima vez que eu abrir minha boquinha. E o último, o G. Como que é o G? O G e o A. Muito bem. Então, nós já fizemos a palavra inimiga.
Vamos agora para a palavra dentes. Quais letras utilizo para escrever a palavra dentes? Junto comigo. A letra D, E, N, T, E e S. Muito bem. Agora, na segunda linha, quais as sílabas que eu utilizo para escrever a palavra dentes? Lembrando que sílabas é quando eu abro minha boquinha. Então, vamos lá. Como que é o DEM? Isso, o D, o E e o N. Agora o TES. Como que é o TES? O T, o E e o S. Muito bem, crianças. Agora que a professora explicou para vocês sobre as letras e sobre as sílabas, né? E nós completamos ali no quadro, agora é a vez de vocês fazerem sozinhos, ok? Então, na atividade 2, faça o mesmo com as palavras seguintes. Então, vocês vão fazer primeiro com a palavra higiene, depois com a palavra alimentos, ok? Primeira linha, as letras, na segunda, as sílabas. Na primeira linha aqui, as letras, na segunda, as sílabas, ok? E vamos para a atividade 3. Depois, vocês vão fazer o quê? Pintem nos quadros as sílabas em que aparece a letra N. Somente que aparece a letra N. Depois, número 4. Escreva as palavras em que a letra N aparece no início de sílaba. Vou dar um exemplo, né? Eu separei a sílaba para ficar mais fácil. Na palavra I, ni, mi, ga. Vocês podem observar que a letrinha N ela aparece aqui ó, no início da sílaba, porque a sílaba é o ni, certo? Ok. Mas tem uma outra palavrinha aqui em cima, que também temos o N no início da sílaba. Então, vocês vão fazer sozinhos aqui. A segunda palavra aqui na frente, vocês têm que descobrir qual é. Será que é higiene ou será que é alimentos? Tá? Agora, eu quero que escreva aqui uma palavra que tenha, né, o N no final da sílaba. Eu vou trazer uma também. Dentes. Olha o N aqui, ele tá no final da sílaba, tá? Ó, den. Tá no sinal, no finalzinho, tá? E vocês vão trazer outra palavra aqui. Será que é a palavra higiene ou alimentos que tem o N no final da sílaba? É só vocês observarem no quadro acima, ok? Depois, 5. A letra N em início de sílaba representa o mesmo som que em final de sílaba? Será? Ó, I, ni, mi, ga. O ni. Ni. Olha o som do N. E aqui no final, dentes. Olha o som do N. Den. Eu acho que não, vocês também não acham isso? Né? Porque aqui ele tem só de n, na, ni, não é? E aqui embaixo tem o som de den, en. Então, eu acredito que a resposta seja não. Vocês também acham, né? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Ainda para vocês pensarem um pouquinho no sonzinho, né? 6. Leia as palavras a seguir, observando o som que a letra N representa. Então, nós temos doença, nossas, normalmente, não, quando, inicial, ingerimos. 7. Complete o quadro com as palavras da atividade anterior. Então, vocês vão completar com a letra N no início de sílaba, tá? E a letra N no final de sílaba, tá? Então, coloca cada um no seu lugarzinho certo. Agora que terminamos a aula de língua portuguesa, vamos para a aula de matemática.
Na aula de matemática de hoje, nós vamos estudar as formas dos objetos, ok? E eu trouxe aqui para vocês alguns objetos. Vamos lá. Este objeto, ele tem o formato de um paralelepípedo. Este objeto, ele tem o formato de um cubo. Este objeto tem o formato de um cilindro. Este objeto tem o formato de uma esfera. Este objeto tem formato de cone. Este objeto, uma pirâmide. Ok? E se vocês observarem, nós temos objetos com superfícies arredondadas e objetos com superfícies planas, retas, ok? Vamos observar o cilindro, o cone, a esfera. Pode observar que eles têm superfícies arredondadas, olhem só, vocês estão vendo, né? Agora, o paralelepípedo, o cubo e a pirâmide, as superfícies são planas, retas, ok? Conseguiram ver as diferenças das formas dos objetos? Perfeito! Agora, então, vamos para as atividades. Número 1. Observe as embalagens que alguns alunos pegaram. Ligue cada uma delas à caixa em que deve ser colocada. Então, aqui nós temos a caixa verde, que é todas as superfícies planas, retas. Então, vocês vão ligar quais são esses objetos. E os objetos que têm superfície arredondada com esta outra caixa, ok? E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Então, ligue cada um com a sua caixa correspondente. Depois, número 2. Escreva o nome da forma em que cada um desses objetos se assemelha. A Pro já trouxe para vocês, né, a forma. Nós temos o quê? Qual desses aqui é o paralelepípedo? Qual desses aqui é o cubo? Qual desses aqui é a esfera? E qual que é o cilindro, ok? Muito bem. Então, esta é a aula de hoje, bem simples, né? E vamos de dicas. Faça as atividades com dedicação. Fazer a leitura é importante. Colocar data nas páginas 16/4, ok? E me encaminhe uma foto da criança realizando a atividade, foto das atividades realizadas contendo a data 16/4 e, por favor, antes de fazer a postagem, escreva: Bom dia, professora! Segue as fotos das atividades do dia 16/4. E esta é a aula de hoje. Beijinhos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Tchau!